Muito bem, eu senti alguma necessidade de trazer alguma reflexão para esse momento tão crítico no qual estamos inseridos, no qual todos estamos inseridos, na verdade toda a humanidade está inserida. Eu não acredito que tenha havido na história, apesar das grandes guerras, apesar da peste bubônica, da grande peste, a peste negra, eu não acredito que nós tenhamos tido como espécie alguma coisa tão crítica ou tão globalizante quanto é essa crise, esse momento do coronavírus, do Covid-19. É algo surpreendente, é algo de filme, de cinema. E sabe qual é a questão? É que não é só um problema do vírus, é um problema das narrativas. Como eu trato muito de narrativas, me preocupo muito com esse tema, é um tema sobre o qual me debruço, não só como estudioso, como pesquisador, mas também como produtor de conteúdo, seja nas minhas aulas, seja nas minhas palestras. É importante a gente observar que nós estamos também passando por uma crise muito grave, provocada pelos relatos, né? Pelas narrativas, por aquilo que nós chamamos de storytelling. Storytelling é uma metodologia, é uma técnica muito antiga, utilizada pela humanidade, que é uma técnica para convencer as pessoas, para entregar algum valor utilizando uma narrativa qualquer. E existe algo que é muito comum em alguma história, que é a ideia de criar medo. O medo ele é muito pedagógico, o medo é muito persuasivo, é coercitivo. As pessoas fazem muitas adesões a partir do medo, porque o medo nos tira a racionalidade, nos faz cometer atos que naturalmente você não cometeria caso estivesse mais equilibrado, mais centrado. E o Covid, lógico, por razões óbvias, ele vai trilhar esse caminho do medo, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de contrair o Covid-19, tem medo também, logicamente, de contagiar alguém, principalmente as suas pessoas mais queridas, seus entes mais próximos. Ninguém quer isso. Agora, o que eu observo como uma crise das narrativas? Primeiro, existiu um debate se era verdade ou não era, se existia ou não existia esse vírus. Depois, se ele chegaria ou não chegaria. Depois, se ele mata ou não mata. Depois, se ele foi criado em laboratório, a partir das teorias da conspiração que nós ouvimos o tempo inteiro. Por sinal, uma das coisas que mais combate teoria da conspiração é teoria, mas não aquela teoria estapafúrdia, a teoria estudo, os teóricos, os fundamentos, as fundamentações. Nada como a ciência, nada como relatos muito mais embasados para nos tirar algumas superstições, algumas crenças, algumas crendices, algumas coisas nas quais a gente acredita muitas vezes por motivos fabricados, né? São motivacionais, são estimulados esse tipo de pensamento, geralmente para alguma adesão. E sabe o que é perigoso? Muito perigoso. Eu não vou dizer que é tão perigoso quanto o vírus, porque eu não sou especialista em vírus, mas eu sou especialista em narrativas. E quando a gente escuta algumas narrativas, principalmente dessas que nós estamos escutando o tempo inteiro, no caso do Covid-19, que alguém fala que basta tomar uma vacina não sei o que não existe, ou tomar um composto, ou um soro, ou uma aplicação de não sei o que, ou uma determinada marca de eu nem sei o que é, de nutrientes, não sei nem se existe, dietéticos, não sei o que é. Então a gente fica escutando essas coisas o tempo inteiro, você recebe no seu WhatsApp com certeza, eu recebo, e no momento de pânico, no momento de medo, às vezes acontece da gente acreditar, ou da gente desejar acreditar. Só que quem conta uma história, é bom a gente saber disso, conta por uma razão, por um motivo. Ele não só conta para quem, ele conta para quê. E no caso desse para quê, pode ser todo tipo de intencionalidade, inclusive as menos éticas. O storytelling nem é ético, nem aético.
ele é uma faca que serve para passar manteiga no pão e serve para ferir alguém. Com um storytelling, com uma narrativa persuasiva, eu posso convencer as pessoas, posso tentar convencer as pessoas, eu posso ser convencido das coisas menos coerentes, das coisas menos sensatas, até das coisas mais importantes, mais fundamentadas. Então, em outras palavras, tenha cuidado para não se contagiar, não só do vírus, mas também de algumas histórias, de alguns relatos. E não existe vacina, por enquanto, para o vírus Covid-19, mas existe vacina contra determinadas narrativas. É a leitura. E é bom que agora a gente vai ficar confinado mesmo. E como confinados, não custaria nada, por sinal seria muito recomendável que a gente se dedicasse à leitura. Lógico que você vai assistir as suas séries, que você vai... Mas se a gente pudesse dedicar muito mais tempo à leitura, a gente sairia melhor dessa crise, sairíamos melhores dessa crise, com certeza. As crises, elas servem, se é que servem, a gente pode atribuir que sirvam para demonstrar o que há de pior e de melhor nas pessoas. E no fim, a gente sempre aprende algo. Então, se a gente se dedicar agora, nesse período, a ler, a leitura, a nos aprofundarmos, a sermos menos supersticiosos, a acreditarmos menos em determinadas falácias, a gente sairia dessa crise de forma muito mais elegante, de forma muito mais evoluída e possivelmente até nos ajudaria a não entrar em novas crises.